Há pouco tempo, uma violação que comprometesse os dados de milhões de pessoas seria uma grande notícia. Agora, violações que afetam centenas de milhões ou mesmo bilhões de pessoas são muito comuns. Cerca de 3,5 bilhões de pessoas viram seus dados pessoais roubados, se levarmos em conta apenas 2 das 10 maiores violações deste século. Para vocês terem noção, o menor incidente desta lista envolveu os dados de meros 134 milhões de pessoas. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pi e seja bem-vindo para mais um vídeo. Nesta lista estão as maiores violações de dados do século 21. Vamos começar falando sobre o Yahoo, que anunciou em setembro de 2016 que em 2014 havia sido vítima do que seria a maior violação de dados da história. Os ladrões comprometeram os nomes reais, endereços de e-mail, datas de nascimento e números de telefone de 500 milhões de usuários. Então, em dezembro de 2016, o Yahoo divulgou outra violação a partir de 2013, por um invasor diferente que comprometia os nomes, datas de nascimento, endereços de e-mail e senhas de 1 bilhão de contas de usuários. O Yahoo revisou essa estimativa em outubro de 2017, para incluir todas as suas 3 bilhões de contas de usuário. Com mais de 500 milhões de usuários, Sina Weibo é a resposta da China para o Twitter. No entanto, em março de 2020, foi relatado que os nomes reais, nomes de usuários do site, sexo, localização e, para 172 milhões de usuários, os números de telefone foram postados para venda nos mercados da Dark Web. Mas as senhas não foram incluídas, o que pode indicar porque os dados estavam disponíveis por apenas $250. E esse fato teve um impacto de 538 milhões de contas. Embora tivesse deixado de ser a potência que era antes, o site de mídia social MySpace chegou às manchetes em 2016, depois que 360 milhões de contas de usuários foram vazadas para o Liquid Source, um banco de dados pesquisável de contas roubadas, e colocado à venda na Dark Web. De acordo com a empresa, os dados perdidos incluíam endereços de e-mail, senhas e nomes de usuários para uma parte das contas citadas antes de 11 de junho de 2013, na antiga plataforma do MySpace. Principal rede social de profissionais de negócios, o LinkedIn, em 2012, anunciou que 6,5 milhões de senhas não associadas foram roubadas e postadas em um fórum de hackers russos. No entanto, só em 2016 que toda a extensão do incidente foi revelada. E o mesmo hacker que vendia os dados do MySpace estava oferecendo os endereços de e-mail e senhas de cerca de 165 milhões de usuários do LinkedIn por apenas 5 bitcoins, cerca de $2.000 mais ou menos na época. Já imaginou se ele guardou todos esses bitcoins? Hoje, com certeza estaria na lista das pessoas mais ricas do mundo. Se você tiver essa curiosidade de saber quem compõe a atual lista, vou deixar aqui um card com esse vídeo para vocês assistirem, ok? Mas voltando ao assunto do LinkedIn, ele reconheceu que havia sido informado da violação e disse que havia redefinido as senhas das contas afetadas. Em dezembro de 2018, o serviço de mensagem de vídeo Dubsmash, com sede em Nova York, teve 162 milhões de endereços de e-mail, nomes de usuários e outros dados pessoais como datas de nascimento roubadas. Tudo isso foi colocado à venda no Dream Market, mercado da Dark Web. A empresa reconheceu que a violação e a venda de informações ocorreram e forneceu conselhos sobre a alteração de senha, mas não conseguiu dizer como os invasores entraram ou confirmar o quantos usuários foram afetados. A Equifax, uma das maiores agências de crédito dos Estados Unidos, disse em 7 de setembro de 2017 que uma vulnerabilidade do aplicativo em um de seus sites levou a uma violação de dados que expôs cerca de 147,9 milhões de consumidores. A violação foi descoberta em 29 de julho, mas a empresa diz que provavelmente tudo começou em meados de maio. A violação comprometeu as informações pessoais, incluindo números de seguro social, datas de nascimento, endereços e, em alguns casos, números de carteira de motorista, de 143 milhões de consumidores. E esse número foi aumentado para 147,9 milhões em outubro de 2017. Um ataque expôs as contas de 145 milhões de usuários em maio de 2014, no eBay, incluindo nomes, endereços, datas de nascimento e senhas criptografadas. A gigante dos leilões online disse que os hackers usaram as credenciais de 3 funcionários corporativos para acessar sua rede e tiveram acesso completo por 229 dias. Tempo mais do que suficiente para comprometer o banco de dados dos usuários. A empresa pediu aos clientes que mudassem suas senhas. Informações financeiras como números de cartão de crédito
crédito foram armazenadas separadamente e não foram comprometidas. Mas a empresa foi muito criticada na época por falta da comunicação com seus usuários. Em maio de 2019, o Canva sofreu um ataque que expôs endereços de e-mail, nomes de usuários, nomes, cidades de residência de 137 milhões de usuários. O Canva diz que os hackers conseguiram visualizar, mas não roubaram, arquivos como cartão de crédito parcial e dados de pagamento. A empresa confirmou o incidente e posteriormente notificou os usuários, solicitando que eles alterassem senhas e redefinissem os tokens. No entanto, de acordo com uma publicação posterior do Canva, uma lista de aproximadamente 4 milhões de contas do Canva contendo senhas roubadas de usuários foi posteriormente descriptografada e compartilhada online. Isso levando a empresa a invalidar senhas inalteradas e notificar os usuários com senhas não criptografadas na lista. A rede Friend Finder, que incluía sites de adultos como o Adult Friend Finder, Penthouse.com, Camps.com e iCamps.com e StripShow.com, foi violada em meados de outubro de 2016. Os dados roubados pegaram 20 anos de informação de 6 bancos de dados e incluía nomes, endereços de e-mail e senhas. Tudo isso de 412,2 milhões de contas. Conforme relatado no início de outubro de 2013 pelo blogueiro de segurança Brian Krebs, a Adobe disse que originalmente os hackers haviam roubado quase 3 milhões de registros criptografados de cartões de crédito de clientes, além de dados de login de um número indeterminado de contas de usuário. No final daquele mês, a Adobe elevou uma estimativa para incluir IDs e senhas criptografadas, o que elevou para 38 milhões de usuários ativos expostos. Krebs relatou que um arquivo publicado poucos dias antes parecia incluir mais de 150 milhões de nomes de usuário e pares de senhas extraídos do Adobe. Semanas de pesquisa mostraram que o hacker também expôs nomes de clientes, IDs, senhas e informações de cartões de débito e crédito. Pessoal, vou fazer só um breve resumo aqui de tudo que a gente falou no vídeo, que assim, com a tecnologia avançando, a gente vai usar cada dia mais o universo online para nos comunicar, realizar pagamento, fazer compras. Então, assim a gente fica mais expostos a esses tipos de ataques. Então, todo cuidado é pouco. E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Dessa maneira, você sempre vai receber a notificação dos nossos novos vídeos. E assim, você me ajuda a levar esse mundo de curiosidades para mais pessoas. Ah, e também vou deixar mais 2 vídeos aqui para vocês assistirem, tá? Bora fazer maratona no canal. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.